Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Ninja Médico, parte 31, capítulo 322. Diante da ameaça de Barba Branca, Garp hesitou por um longo tempo antes de concordar. Se Barba Branca realmente liberasse sua ira, ninguém aqui poderia retornar vivo, exceto ele. A missão deles era deter Barba Branca, e isso quase havia sido cumprido. Conforme combinado, Barba Branca recuou. Entre em contato com o pessoal do CP0 e diga a eles que Barba Branca está de volta. A expressão de Garp ainda estava relativamente relaxada. Ele não recebeu nenhuma atualização crítica, o que significa que a missão não falhou completamente e a segurança de Ace provavelmente ainda estava garantida. Entretanto, Bogart, o braço direito de Garp, parecia sério. Nós tentamos, mas não conseguimos fazer contato. Garp ficou surpreso e seu coração afundou novamente. Após um longo silêncio, ele suspirou. Esqueça, Ace, você terá que confiar na sua própria sorte. 10 dias depois, Senju Tobirama retornou sozinho a Marineford. Esperando por ele estavam os 5 anciões furiosos. Desta vez, o governo mundial sofreu perdas enormes. Eles perderam não apenas pessoal da Marinha, mas também uma equipe de elite de membros da Ciferpol, incluindo um usuário de uma rara Akuma no Mi mítica Zoan. Apenas Senju Tobirama conseguiu retornar. Todos os outros membros do CP foram mortos. Se os 5 anciões não tivessem descoberto os detalhes por vários canais, eles poderiam ter suspeitado que Tobirama era um espião do exército revolucionário. Mas esse incidente não foi inteiramente culpa dele. A estratégia de Tobirama foi sensata, mas eles superestimaram o poder de combate da organização do CP. Eles não esperavam que Uchiha Sasuke tivesse o poder de destruir uma ilha inteira instantaneamente. No final das contas, o governo mundial foi o responsável por subestimar Sasuke. Quando Aokiji foi derrotado anteriormente, eles simplesmente presumiram que ele foi descuidado e que as habilidades de Sasuke o neutralizaram bem. Eles classificaram a força de Sasuke como um candidato a almirante, o que era inferior ao de um almirante. Agora, eles perceberam que o haviam subestimado grosseiramente. Sasuke estava no mesmo nível dos 4 imperadores. E o que mais perturbou os 5 anciões foi o surgimento de outra ameaça, Uchiha Madara. Ele lutou sozinho contra Naruto e Sasuke, travando uma batalha extenuante de 3 dias. Embora tenha sido ligeiramente derrotado no final, ele não foi derrotado de imediato. E isso, apesar de Naruto e Sasuke não estarem em ótimas condições. Segundo relatos, o Haki do Conquistador de Uchiha Madara era quase inigualável, superando até mesmo do renomado Shanks Ruivo. Tobirama, há alguma notícia sobre a vila de Konoha que o almirante Raposa Dourada mencionou? O que exatamente existe lá? E por que tantos indivíduos formidáveis estão vindo de lá de repente? O ancião loiro, mal contendo sua frustração, perguntou em tom grave. Tobirama pensou por um momento antes de balançar a cabeça. O almirante Raposa Dourada não tem conhecimento de navegação sobre a localização de Konoha. Não temos pistas. Deveríamos capturar a Raposa Dourada e usar métodos mais persuasivos? Sugeriu o ancião empunhando uma espada com a voz fria. Isso não é apropriado, respondeu o ancião do bigode. Observamos a Raposa Dourada. Ele é tão firme em suas convicções quanto Garp. Se ele diz que não sabe, é porque realmente não sabe. Não podemos correr o risco de desestabilizar nossas forças de combate. Agir contra a Raposa Dourada pode desestabilizar toda a força da Marinha. Naruto demonstrou recentemente sua força, ganhando amplo apoio e solidificando sua conexão com Garp, tornando qualquer ação contra ele uma jogada arriscada para o governo. Concordo, não deveríamos fazer nada contra ele. Na verdade, deveríamos recompensá-lo, acrescentou o ancião dos cachos brancos. Aprove o pedido de Sengoku e faça dele o 4º almirante. Quanto a Konoha, deixe a organização CP continuar sua investigação, respondeu o ancião loiro friamente. É mais fácil falar do que fazer, disse outro ancião. A organização CP já está sobrecarregada e carece de recursos para expandir seu alcance através dos mares. Os anciãos ficaram em silêncio, cada um ciente das limitações que enfrentavam. Mas os olhos de Senju Tobirama brilharam. A oportunidade que ele estava esperando finalmente chegou. Respeitados 5 anciões, tenho uma sugestão. Os anciãos se voltaram para ele. Por que não iniciamos um recrutamento mundial? Poucos dias depois, uma série de grandes eventos abalou o mundo inteiro. As notícias do intenso duelo de Sasuke com Naruto e do feito de Uchiha Madara de lutar contra 2 oponentes poderosos ao mesmo tempo se espalharam rapidamente. Então, os fuzileiros navais e o governo mundial fizeram vários anúncios. Uzumaki Naruto foi oficialmente nomeado o 4º almirante da Marinha, Almirante Raposa Dourada. A recompensa de Porgas de Ace foi atualizada para 840 milhões de belis. A recompensa de Uchiha Sasuke foi aumentada para 2,36 bilhões de belis. A recompensa de Uchiha Madara foi aumentada para 2,83 bilhões de belis. Mas o acontecimento mais chocante foi a decisão do governo mundial de abrir o recrutamento para combatentes poderosos do mundo todo, permitindo que eles se tornassem oficiais da Marinha diretamente. Ao ouvir a notícia, inúmeras pessoas fortes do mundo todo e da Grand Line se reuniram em Marineford. Enquanto isso, Senju Tobirama permaneceu nas sombras, selecionando cuidadosamente candidatos para a organização do CP. Os 5 anciãos ficaram muito satisfeitos. A força dos fuzileiros navais aumentou substancialmente, e a organização do CP ganhou novos membros talentosos. A única estranheza eram os nomes de alguns recrutas.
Segundo Tsuchikage, terceiro Mizukage e outros com títulos semelhantes, porém peculiares. Na capital das Sete Águas, Tachibana revisou as últimas notícias, sentindo-se bastante satisfeito. Senju Tobirama, sempre um estrategista capaz, executou uma manobra brilhante. Suas maquinações e comando de poder rivalizavam com os níveis mais altos. Com um movimento estratégico contra a Barba Branca, todos ganharam alguma coisa. Naruto e Sasuke desfrutaram de uma batalha feroz, mostrando seu crescimento. Kizami aproveitou a oportunidade para reivindicar o título de Shichibukai, assumindo com sucesso o controle da Ilha dos Homens-Peixe. Senju Tobirama solidificou ainda mais sua posição com os 5 anciões e se infiltrou na organização CP, exercendo gradualmente sua influência. Até mesmo a força dos fuzileiros navais aumentou significativamente, agradando ao governo mundial. Foi uma operação sem perdedores. Capítulo 323. Grand Line, Novo Mundo. Uchiha Sasuke estava sentado preguiçosamente em seu quarto, com bandagens enroladas em seu corpo. Ele segurava o jornal mais recente, com as manchetes detalhando a retaliação dos piratas do Barba Branca contra os fuzileiros navais. Seus ferimentos estavam quase curados, mas Marco, o melhor médico dos piratas do Barba Branca, insistiu em mais alguns dias de descanso, e ele não podia argumentar contra isso, então lá estava ele. Os piratas do Barba Branca não sofreram perdas durante sua operação de vingança, e até mesmo Jinbei foi libertado da custódia dos fuzileiros navais. Mas Sasuke sabia que isso estava longe de acabar. Barba Branca não era alguém que deixava as coisas passarem tão facilmente. Os fuzileiros navais sentiriam sua ira em breve. Eles vieram pela única coisa que ele considerava mais importante, afinal. 3 dias após o incidente, Barba Branca atacou. O ramo G5 da Marinha foi engolido por ondas enormes. Embora Garp tenha intervindo, ele não conseguiu neutralizar completamente o poder devastador da Gura Gura no Mi. Sengoku havia previsto o ataque àquela base, mas mesmo assim, eles o perderam. Embora ele não tenha participado da operação devido aos ferimentos, Marco e os outros o informaram sobre todos os detalhes. Mas a mente de Sasuke não estava nisso. Seus pensamentos, no entanto, estavam preocupados com uma pessoa, Uchiha Madara. Suspirar. Por quê? Sasuke murmurou para si mesmo, com frustração evidente em sua voz. Meu poder está ainda mais forte do que antes, mas mesmo quando nos unimos a Naruto, não conseguimos derrotá-lo. Seu Sharingan brilhou enquanto seus olhos se encheram de confusão. A narrativa pública era que Madara havia perdido e que ele e Naruto haviam triunfado com uma ligeira vantagem. Mas tanto ele quanto Naruto sabiam a verdade. No clímax da batalha, Madara não foi derrotado. Ele foi interrompido e chamado por Tachibana. Ele e Naruto mal conseguiam se manter firmes contra ele. O Haki do Conquistador de Madara era aterrorizante, superando tudo que Sasuke havia imaginado. Seu enorme Susanoo, com centenas de metros de altura, crepitava com raios vermelhos, e cada ataque reverberava com força catastrófica. Nem mesmo o poder aprimorado pela Kurama de Naruto conseguiu fazer a balança pender para o lado deles. A distância entre eles parecia intransponível. Incapaz de entender, Sasuke pegou o caracol transponder e chamou Tachibana. Em Water 7, Tachibana estava aproveitando a vista com Nami e Robin quando recebeu o chamado. Ouvindo a pergunta de Sasuke, ele respondeu após uma breve pausa. Tem algo que não consigo explicar aqui. Espere um momento. Ele se virou para Nami e Robin. Vocês dois vão explorar. Tenho algo para resolver. Depois que eles assentiram, Tachibana desapareceu. De volta ao navio, Sasuke de repente se viu puxado para o espaço de Tachibana através do poder do Rinnegan. Faz um tempo, Sasuke. Tachibana cumprimentou, mas Sasuke apenas assentiu distraidamente. Sentindo-se derrotado, Tachibana provocou, notando o comportamento abatido de Sasuke. Pela primeira vez, Sasuke não reagiu. Abaixando a cabeça, ele murmurou. Não entendo por que a distância entre nós continua crescendo. Tachibana deu um sorriso irônico, mas logo ficou sério. Você sabe o que o diferencia de Madara? Sasuke levantou o olhar, ansioso para ouvir a resposta. Você é orgulhoso demais. Orgulho pode ser uma força, mas também é uma fraqueza. A voz de Tachibana era firme enquanto ele analisava a situação. Madara veio a este mundo depois de você, mas se adaptou muito mais rápido. Você ainda está se apegando demais aos seus poderes de linhagem. Tachibana continuou. É importante desenvolver seu Sharingan e Rinnegan, mas você subestima os sistemas deste mundo. Comparado à sua linhagem, o Haki oferece infinitas possibilidades. Para demonstrar, Tachibana liberou uma explosão de puro Haki do Conquistador no espaço em que estavam. Um trovão estalou, e a pressão avassaladora fez a expressão de Sasuke vacilar. Sente isso? Perguntou Tachibana. Sim, respondeu Sasuke com o rosto pálido. Haki do Conquistador puro. Pode até atrapalhar meu fluxo de chakra. Tachibana sentiu. Madara encontrou o caminho certo. Ele não se limita apenas a técnicas oculares ou chakra. Para ele, força é força, não importa de onde venha. Mas você e Naruto? Vocês ainda confiam demais no chakra. Ele fez uma pausa antes de acrescentar. Naruto consegue se safar graças à sua força física e a Kurama. Você, por outro lado, precisa expandir seus horizontes. Sasuke ficou em silêncio, refletindo sobre as palavras de Tachibana. Depois de um momento, ele expressou outra preocupação. Mesmo que eu adote os sistemas deste mundo, minha aptidão física não está no nível de Naruto, e não consigo me igualar a Madara em poder bruto. Como posso diminuir a diferença?
Tachibana considerou isso cuidadosamente antes de oferecer uma solução. Concentre-se na esgrima. Aprimore-a, domine-a. Isso lhe dará uma vantagem única. Com isso, os olhos de Tachibana brilharam com luz vermelha, e ele transferiu seu conhecimento de esgrima diretamente para Sasuke. Este é um presente pessoal, não são necessários pontos. Sasuke leu rapidamente o conhecimento, com os olhos arregalados de espanto. Este é realmente o auge da esgrima? É sim, respondeu Tachibana confiantemente. O mundo é tão vasto quanto sua ambição. Tachibana convenientemente evitou mencionar que seu domínio da esgrima havia sido acelerado por um talento sistêmico. Unidade do homem e da espada. Talento incomparável em esgrima. A espada se torna uma extensão de si mesmo. Eficiência do treinamento aumentada em 50 vezes. Sem isso, ele poderia ter levado anos para atingir seu nível atual. Mas Sasuke tinha potencial, e Tachibana realmente acreditava nele. Agora eu entendo, disse Sasuke com a determinação retornando à voz. Vou treinar duro. Aplausos. Tachibana bateu palmas. Ótimo. Agora que te ajudei, que tal retribuir o favor? Sasuke levantou uma sobrancelha. Que favor? Tachibana suspirou dramaticamente. Estou com pouco dinheiro. Construir um navio não é barato, sabia? Aliviado por ser algo pequeno, Sasuke perguntou. Quanto? Tachibana sorriu. Apenas 500 milhões de belis. Sasuke. Capítulo 324. Pobre sujeito. Tachibana olhou para Sasuke com uma expressão de desdém. O rosto de Sasuke ficou vermelho de raiva quando Tachibana desativou sua técnica Rinnegan. Mas antes que a conexão fosse perdida, ele conseguiu ouvir mais algumas coisas. De propósito de Tachibana, é claro. Ele não consegue nem juntar. 500 milhões de belis, disse Tachibana com um sorriso irônico. E esse cara deveria ser o novo imperador do novo mundo. Ele balançou a cabeça ironicamente. Até Kakuzu, com toda a sua ganância, sabia como sobreviver. Mas você é simplesmente lamentável. As palavras cortam profundamente. O orgulho de Sasuke, normalmente inabalável, parecia ferido. Ele sempre se importou pouco com riqueza, acreditando que somente a força seria suficiente para sustentá-lo. Mas os comentários de Tachibana o incomodavam. Determinado a não deixar o insulto passar, Sasuke saiu da cabine, com uma expressão sombria e determinada. No convés, Marco e Daimon-Josu estavam conversando quando Sasuke se aproximou dos dois. Seu tom áspero interrompeu a brincadeira. Marco, começou Sasuke, com a voz firme, qual grupo pirata do Novo Mundo é o mais rico? Marco fez uma pausa, surpreso pela pergunta abrupta. Do que se trata? Precisa de algumas belis? Ele perguntou, erguendo uma sobrancelha. Por que não aceitar isso do Tat? Tat, o chefe dos piratas do Barba Branca, também administrava as finanças da tripulação. Não, Sasuke respondeu sem rodeios. A tripulação do Barba Branca mal tem o suficiente para sobreviver. Estou perguntando quem detém a maior riqueza para que eu possa tomá-la para mim. Ele decidiu que dali em diante precisava ter dinheiro em seu nome, em qualquer situação e a qualquer momento. Só por precaução. Mas mesmo que a tripulação pudesse lhe dar dinheiro, isso não era nem de longe o suficiente para o que ele precisava. Marco trocou um olhar com Josu, ambos ligeiramente atordoados pela franqueza de Sasuke. Ele certamente consegue, em termos de força. Bem, disse Marco, coçando a cabeça, o ruivo está fora. Aquele cara está sempre falido e nunca fica no mesmo lugar por muito tempo. Você não o encontraria mesmo se tentasse. Então é entre Kaido e Big Mom, acrescentou Josu. Sasuke ouviu atentamente enquanto Marco elaborava. Josu interrompeu com uma risada. Big Mom? Rica? Não se iluda. Essa mulher provavelmente gasta cada beli que ganha em doces e comida. A obsessão dela por sobremesas é lendária. Marco concordou com a cabeça. A riqueza dela não dura muito. Se você está procurando dinheiro, Kaido é sua melhor aposta. Kaido tem negócios com o governo mundial. Eles lhe pagam muito dinheiro por seus recursos, então ele definitivamente é rico. A determinação de Sasuke se fortaleceu. Quanto mais pensava, mais decidido se resolvia o que fazer. Tudo bem, disse ele. Então vou procurar o Kaido. Ele o espancaria, pegaria seu dinheiro e se tornaria o pirata mais rico. Vamos ver se alguém me chamaria de falido naquele momento. Ele se virou para sair, mas a voz de Josu o impediu. Espere, disse Josu, com um tom pensativo. Há outra pessoa a considerar, ou melhor, um navio. O Gran Tesouro, de propriedade do Imperador Dourado, Gil Tesouro. Sasuke franziu a testa. Gil Tesouro? Quem é esse? Que tipo de título arrogante é o de Imperador Dourado? Enquanto isso, em Water 7, Tachibana, Robin e Nami passeavam pelas ruas movimentadas, indo em direção à sede da Companhia Galila. O famoso estaleiro era conhecido por fabricar alguns dos navios mais excepcionais do mundo. Eles foram recebidos calorosamente por Iceberg, o presidente da empresa. Ao lado dele estava sua secretária, Califa, com seus olhos penetrantes avaliando os recém-chegados. Bem-vindo, disse Iceberg. Que tipo de navio você pretende construir? Seja qual for a sua necessidade, nós faremos acontecer. O olhar de Tachibana se voltou brevemente para Califa, notando a leve intriga em sua expressão. Ela parecia particularmente concentrada em Robin. Tachibana notou mentalmente a reação dela, mas voltou sua atenção para Iceberg. Meus requisitos são um pouco especiais. Quero um navio que possa ser pilotada por uma única pessoa e movida a fogo, disse Tachibana. O comportamento profissional de Iceberg permaneceu estável. Esse é um pedido interessante, ele respondeu. E os materiais?
O casco deve ser feito de Adão da árvore do tesouro, disse Tachibana sem hesitar. Os olhos de Iceberg se estreitaram levemente ao ouvir a menção da madeira rara e cara. A árvore do tesouro Ada é o material mais caro do mundo, disse ele. Você está preparado para o custo? Tachibana deu um sorriso irônico. Dinheiro não é problema. Pago, 500 milhões de belis adiantado. Satisfeito com a confiança de Tachibana, Iceberg gesticulou para sua equipe começar a elaborar planos. Nami e Robin se adiantaram para discutir os detalhes. Nami, sempre meticulosa, descreveu uma longa lista de recursos, uma biblioteca, uma sala de exercícios, uma fonte termal e um espaço para plantar suas amadas laranjeiras. Robin acrescentou seus próprios requisitos, garantindo que o navio não fosse apenas funcional, mas também um refúgio confortável. Iceberg ouviu atentamente, embora o suor começasse a escorrer pela sua testa à medida que a lista aumentava. Depois de horas de cálculos, Iceberg finalmente entregou sua estimativa. Para atender às suas especificações ele começou. O navio custará 2 bilhões de belis e levará 3 meses para ser concluído. Tachibana arqueou uma sobrancelha diante da figura cambaleante, mas assentiu. Tudo bem, disse ele. Construa. O alívio de Iceberg era palpável. Este era o maior contrato que sua empresa já havia assumido. Quando a reunião terminou, Tachibana voltou sua atenção para Califa. Antes de irmos, disse ele, em tom casual, gostaria de falar com sua secretária a sós. Ela parece interessante. A expressão de Califa permaneceu neutra, mas seus olhos penetrantes se voltaram brevemente para Robin antes de se fixarem novamente em Tachibana. Capítulo 325. Todos os presentes olharam para Tachibana com expressões perplexas. As bochechas de Nami incharam de raiva, fazendo-a parecer um baiacu. Ela parecia pronta para atacar Tachibana e mordê-lo 2 vezes. Seu grande idiota. Isso é muito direto. Quando Iceberg estava prestes a dizer algo, uma luz vermelha brilhou nos olhos de Tachibana. A expressão de Iceberg ficou atordoada, e seu comportamento mudou completamente. Califa, cuide bem do Tachibana-san, disse Iceberg, e então saiu calmamente da sala, ignorando o olhar atônito de Califa. Chefe. Califa-san interrompeu Tachibana com a voz firme, mas fria. Por favor, evite contar aos seus colegas sobre a presença de Robin aqui. Robin congelou no lugar, com os olhos arregalados enquanto processava as palavras de Tachibana. Ela me reconheceu? E o que ele quis dizer com os colegas dela? As pupilas de Califa se contraíram levemente, mas um sorriso profissional enfeitou seu rosto. Fique tranquilo, senhor. Nunca divulgamos assuntos particulares dos nossos hóspedes. Sua resposta foi perfeita, sem demonstrar nenhuma fraqueza. Não é de se admirar que ela tenha sido incumbida de uma missão tão crítica ao lado de Iceberg. Se Tachibana não soubesse sua verdadeira identidade, ele talvez nunca tivesse suspeitado dela. Mas aquelas meias arrastão, uma vez vistas, são inesquecíveis. Sim, foi assim que Tachibana a reconheceu. Califa-san, disse Tachibana com a voz mais áspera, não estou pedindo descrição apenas com a equipe do Iceberg. Eu não queria que os outros membros do CP9 soubessem. O sorriso composto de Califa vacilou por um instante antes que ela agisse. Com um movimento rápido, ela usou o raspe e um dos 6 poderes para correr em direção à porta. Seus instintos eram claros, em desvantagem numérica de 3 para 1, e como não era combatente, ela precisava alertar Luxi e os outros imediatamente. No entanto, assim que seus dedos roçaram a alça, um braço azul espectral, o Susanoo de Tachibana, a puxou de volta com força implacável. Não importa o quanto ela lutasse, ela não conseguia escapar. Relaxe, disse Tachibana com um sorriso calmo, arrastando-a em sua direção sem esforço. Fugir só vai revelar sua identidade para Iceberg, não é? Sabendo que sua fuga havia fracassado, Califa permaneceu inflexível. Então me mate e acabe logo com isso. Matar você? Tachibana inclinou a cabeça, zombando. Por que eu faria isso? Eu já disse, não somos inimigos. Pigarreando teatralmente, Tachibana continuou em tom sério. Chegue mais perto. Enquanto ela fazia isso, ele sussurrou algo em seus ouvidos. Os olhos de Califa se arregalaram em descrença. Ele é parte de nós. Tachibana olhou para ela com um sorriso irônico, libertando-a das garras de seu Susanoo. Califa imediatamente endireitou sua postura, curvando-se respeitosamente. Desculpe, senhor. Eu não sabia. Ela sabia que a frase código só poderia ser conhecida por agentes de alto escalão do CP ou agentes seniores do governo mundial. A patente de Tachibana era claramente superior à dela, embora sua posição exata permanecesse um mistério para ela. Bem, agora você sabe. Não se preocupe com as ações de Nico Robin, apenas continue sua missão secreta como sempre, disse Tachibana suavemente. Sem hesitar, Tachibana acrescentou. Você pode não saber disso devido à sua patente inferior, mas Robinson é, na verdade, uma heroína do governo mundial. Ela se infiltrou em inúmeras tripulações piratas para servir como apoio secreto aos fuzileiros navais. Ele se virou para Robin e acrescentou com um sorriso provocador. Não é mesmo, Robinson? O rosto de Robin estava inexpressivo, embora um leve sinal de contração revelasse sua irritação. Ela queria protestar contra o absurdo da afirmação de Tachibana, mas não podia negar que suas ações passadas, quando vistas de uma certa perspectiva, quase se encaixavam na narrativa. Califa, no entanto, parecia totalmente convencido. Mesmo assim, ela sentiu respeitosamente. Entendido. Procederei conforme as instruções.
Antes de dispensá-la, Tachibana a encorajou a passar uma mensagem a Luxi. Diga a ele para continuar aprimorando sua força. Quando ele encontrar um homem chamado Luffy no futuro, ele precisará ir com tudo contra ele. Califa saiu rapidamente, deixando Tachibana e os outros sozinhos na sala. Quando a situação ficou tranquila, Robin não conseguiu mais se conter. Como diabos você se tornou o chefe da organização do CP? Tachibana deu de ombros com indiferença. Como já tenho pessoas na marinha, é natural que também tenha algumas no governo mundial. A organização CP agora está sob meu comando. Robin permaneceu em silêncio, com seus pensamentos girando. A influência de Tachibana parecia ilimitada, como um marionetista manipulando cordas nas sombras. Cada movimento sutil que ele fazia parecia desencadear uma reação em cadeia no mundo todo. Depois de partir Tachibana, Robin e Nami retornaram ao navio. Com 1,5 bilhão de belis ainda devidos a Iceberg e apenas 200 milhões disponíveis, Tachibana tinha muito trabalho pela frente. Suspirando, Tachibana deu um tapinha na testa de Nami. Você e Robin são tão perdulários. 2 bilhões de belis por um navio? Nami mostrou a língua com um brilho brincalhão nos olhos. Que tal roubarmos alguns piratas para compensar? Tachibana balançou a cabeça. Muito ineficiente. Mesmo que encontrássemos uma tripulação para saquear, poderíamos conseguir apenas dezenas de milhões, se tanto. Felizmente Tachibana já tinha um plano B. Alinhem o curso para Skipjaea, a Ilha do Céu, ele ordenou. A curiosidade de Robin foi despertada. A Ilha do Céu, ela realmente existe? Lendas de uma ilha no céu persistiram por séculos, mas nenhuma prova definitiva jamais surgiu. O sorriso confiante de Tachibana era toda a segurança de que ela precisava. Você verá em breve. Além disso, tem um poneglyphoneglyphoneg lá que você pode achar interessante. Enquanto Tachibana e sua tripulação navegavam para Skipjaea, Sasuke levou uma parte da tripulação de Barba Branca para Gran Tesouro. Gil de Tesouro, o autoproclamado Imperador Dourado, afirmava controlar 20% da riqueza mundial. Sasuke não podia deixar tal tesouro escapar por entre seus dedos. Após um confronto intenso, durante o qual Tesouro tentou desesperadamente aumentar sua influência sobre os dragões celestiais, o poder absoluto de Sasuke não lhe deixou escolha. Relutantemente, Tesouro entregou 5 bilhões de belis para Sasuke. Quando o navio de Tachibana se aproximou da ilha Jaya, um Dendem Moshi ganhou vida. A voz de Sasuke veio pelo receptor. Você disse antes que precisava de 500 milhões de belis? Tudo bem, eu te dou 1 bilhão, disse Sasuke, presunçoso. Tachibana riu baixinho. Esse garoto, Sasuke, pode ter pensado que eu não sei o que ele anda fazendo. Você está ficando desonesto, Sasuke. Roubar 5 bilhões e me oferecer 1 bilhão como parte? Não é um pouco mesquinho? A expressão do caracol refletia a careta irritada de Sasuke. Tudo bem. Quanto você quer? Metade, respondeu Tachibana sem hesitar. Capítulo 326. Depois de pendurar o Dendem Mushi, Tachibana permitiu que um sorriso malicioso surgisse em seus lábios. Graças ao generoso patrocínio de Sasuke de 2,5 bilhões de belis, ele agora tinha os recursos necessários para prosseguir com seus planos. Embora o financiamento para a construção naval estivesse garantido, Tachibana ainda tinha um destino em mente, a Ilha do Céu. O fascínio de Skipjaea era irresistível. Apesar do nome, a Ilha do Céu não era uma única massa de terra, mas um aglomerado de ilhas flutuando bem acima da Grand Line. Para alcançá-lo, geralmente havia 2 métodos. A corrente arremessadora, um fenômeno natural raro que lança navios violentamente para o céu. Encontrá-la foi tanto uma maldição quanto um milagre, já que a maioria dos que a vivenciam se encontra à mercê de uma força caótica e destrutiva. Um caminho fixo que proporciona um meio de ascensão mais estável, mas que não era conhecido. Para Tachibana, no entanto, as coisas eram muito mais simples. Ao manipular diretamente as forças gravitacionais, ele transformou o navio em um navio voador improvisada, impulsionando-a a uma altitude de 10 mil metros em velocidade vertiginosa. A vista era de tirar o fôlego. Nuvens brancas e espessas formavam uma extensão semelhante a um oceano, com massas de terra flutuantes parecendo ilhas suspensas em um mar de nuvens. Nami e Robin ficaram fascinados pelo cenário surreal, maravilhados com a pura maravilha do mundo. Newton provavelmente se reviraria no túmulo se visse isso, brincou Tachibana, abrindo mão do controle do navio para deixá-lo flutuar livremente pelo mar de nuvens. Comparado ao mundo ninja, este lugar era inegavelmente mais vibrante e encantador. Não demorou muito para que eles chegassem à Ilha dos Anjos. No entanto, a chegada deles não passou despercebida. 4 figuras já aguardavam, com posturas que demonstravam claramente hostilidade. Esses eram os 4 sacerdotes sob o comando de Enel, cada um irradiando uma postura de absoluta arrogância em seu poder. Tachibana não ficou surpreso. Com os poderes da Efruta do Trovão e do chamado mantra, Enel pôde estender sua percepção por toda a Ilha do Céu. O flagrante desrespeito de Tachibana pela descrição tornou sua presença impossível de ignorar. Invadir sem pagar a taxa de entrada? Isso era crime segundo a lei da Ilha do Céu. Um dos sacerdotes anunciou friamente: você é acusado de transgredir a vontade de Deus. Renda-se imediatamente. Invasão de propriedade ser um crime era apenas mais uma regra draconiana imposta pela Enel. Tachibana não se deu ao trabalho de ouvir o teatro deles. Com um aceno de mão, os 4 sacerdotes foram puxados para o ar por uma força invisível e amarrados firmemente pelos troncos das árvores que surgiram atrás deles. Os 4 padres eram ridiculamente fracos.
Até mesmo um capitão da marinha os teria superado. Se eles fossem um pouco mais fortes, Tachibana poderia ter considerado deixar Nami e Robin praticarem com eles. Isso é impossível, gritou um deles, sua lança esquentando de repente. Era o sacerdote Shura. Dial de calor. Outro evento surpreendente aconteceu. Os troncos das árvores que os prendiam absorveram as chamas, aumentando ainda mais sua força. O que é isso? É um dial? Tachibana ignorou o padre atordoado, desmontando casualmente sua lança para recuperar uma concha peculiar de sua ponta. O que é um dial? Robin perguntou com sua curiosidade aguçada. Os dials de Scipieia são a especialidade mais fascinante deles, explicou Tachibana, entregando a concha quente para ela. Os dials são dispositivos estranhos e misteriosos que têm a capacidade de armazenar energia e matéria. Eles são feitos de restos de um molusco específico. Cada um tem propriedades únicas. Este armazena calor e o libera como um ataque quando necessário. Outros podem armazenar ondas de choque, cortes e até energia, continuou ele. O interesse de Nami e Robin foi imediatamente despertado. Solte-nos. Você não sabe com quem está lidando. Ameaçou o sacerdote da provação das bolas, Satori. Deus não vai te poupar. Ele claramente subestimou quão pouco Tachibana se importava com tais proclamações. A menção de Deus fez Nami e Robin rirem. Afinal, num mundo como este, alguém estaria qualificado para ser chamado de Deus? Um estrondo baixo ecoou do céu acima. Tachibana olhou para cima e deu um sorriso irônico. Seu suposto Deus finalmente está vindo me cumprimentar. A fruta do trovão era, sem dúvida, uma das mais formidáveis akumas no Mido Tipologia. Excluindo a fruta brilhante de Kizaru, até mesmo a fruta magma de Akainu e a fruta gelo de Aokiji ficaram aquém em comparação quando se trata de velocidade, poder de ataque e alcance. Os relâmpagos contínuos acima sinalizavam a tentativa de Enel de um ataque remoto. Estrondo. Estrondo. Raios caíam com uma intensidade ofuscante, obscurecendo a cena em seu rastro. Os 4 sacerdotes, apesar da situação difícil, começaram a sorrir presunçosamente, presumindo que Tachibana e seus companheiros haviam sido destruídos. No entanto, quando a poeira baixou, suas expressões se transformaram em choque. Tachibana permaneceu ali ileso, com uma bola de raios calmamente descansando em sua palma, subserviente como uma fera domesticada. Trovão? Em mim? Movimento amador, Tachibana murmurou, espalhando o raio em sua mão. Virando-se para Nami e Robin, ele disse, vamos conhecer esse Deus pessoalmente. Deixando os sacerdotes derrotados para trás, Tachibana partiu em direção ao templo que ele já havia identificado com seus poderes. Meia hora depois, o trio estava diante de um grande palácio. Uma figura alta e esguia estava sentada de pernas cruzadas na entrada. Arcos elétricos dançaram por seu corpo enquanto Enel se levantava, sua expressão era de tédio. Por que você quer tanto meu castigo divino? A arrogância de Enel não tinha limites. Apesar da demonstração anterior de Tachibana, ele permaneceu imperturbável, girando seu cajado metálico enquanto uma eletricidade crepitante o percorria. O olhar de Tachibana era calmo, mas zombeteiro. Deus de segunda categoria, você não acha que está agindo como uma criança delirante? Embora outros o tivessem chamado de Deus antes, Tachibana preferiu manter a calma. Afinal, os verdadeiros deuses poderiam destruir estrelas com um aceno de mãos ou até mesmo controlar o tempo e o espaço. De segunda categoria. O que você quer dizer? Enel franziu a testa, não familiarizado com o termo, mas claramente irritado. Antes que ele pudesse perguntar mais, o comportamento desdenhoso de Tachibana acendeu uma faísca de raiva nele. Subindo ao céu, Enel convocou raios das nuvens acima, seu pulso estalando de energia. Prepare-se para enfrentar a ira de Deus. Thunderbird de 30 milhões de volts. Capítulo 327. Enel, banhado em trovões, proclamou palavras de julgamento que pareciam carregar um brilho divino. Um pássaro enorme formado a partir de um raio disparou em direção a Tachibana e os outros. Os rostos de Robin e Nami empalideceram. Elas perceberam que o poder por trás de tal ataque era assustador. O poder do trovão era algo que as pessoas desconheciam desde os tempos antigos. Mas uma coisa era certa, sua velocidade e potencial destrutivo eram enormes. Tachibana deu um passo à frente e um trovão ecoou em suas mãos enquanto ele atirava. As duas torrentes de eletricidade colidiram instantaneamente. O ataque Thunderbird de 30 milhões de volts da Enel foi destruído como papel de seda frágil, sob a percepção de seu mantra, ou como era conhecido pelos moradores do mundo como Kenbu Shokuaki, a expressão de Enel mudou. Você também possui o poder do relâmpago. A presunção de Enel vinha da crença de que sua habilidade era única. A exibição de Tachibana feriu profundamente seu orgulho. Você tem que morrer, Enel rugiu. Para ele, isso significava que se não matasse Tachibana, poderia assumir seu título de Deus. Tachibana balançou a cabeça, sorrindo. Sua visão é muito limitada. O poder dos raios é comum de onde eu venho. Não precisa ficar tão chocada. Ele não estava mentindo. Habilidades baseadas em trovões eram comuns no mundo ninja. Até os Chuunins poderiam usá-los. Um genin em particular era até mestre nisso. Tecnicamente, mas ainda assim. As penas voadoras de Tachibana se espalharam, ficando pretas e crepitando com relâmpagos. Você quer competir? Tachibana provocou. Se Sasuke ou os outros estivessem aqui, eles teriam pena de Enel. Uma das peculiaridades de Tachibana era derrotar inimigos nos domínios dos quais eles mais se orgulhavam. Ele fez isso tantas vezes que eles perderam a conta. Dragão trovão de 60 milhões de volts.
Enel rosnou batendo os tambores em seus ombros. Uma luz ofuscante iluminou a terra enquanto um enorme dragão rugia dos céus, mirando Tachibana. Imperturbável, as penas voadoras de Tachibana se reuniram rapidamente, formando um dragão de trovão. Cada escama do dragão brilhava com um brilho frio e elétrico. As duas feras colidiram em uma explosão estrondosa. Estrondo. Os destroços voaram enquanto ondas de choque aterrorizantes varriam o ar, sacudindo o chão violentamente. Moradores da ilha sentiram os tremores e olharam para cima com medo, confundindo-os com a ira do deus que os governava. Como Luffy, que acabou de entrar na Grand Line, conseguiu derrotar Enel? Perguntou Tachibana. Apesar do domínio claramente refinado de Enel sobre sua fruta do trovão, Tachibana achou surpreendente que alguém como Luffy pudesse vencê-lo. Claro que sendo de borracha ele poderia contra-atacar, mas ainda assim, não foi nada menos que um milagre para ele fazer isso. Parecia que a aura do protagonista era realmente absurda. Tachibana aumentou seu poder e produção de chakra. Seu dragão de trovão destruiu o de Enel e então colidiu com o autoproclamado deus. O corpo de Enel, agora coberto por inúmeros pequenos cortes, sangrava profusamente. Seus olhos se arregalaram em descrença. Droga! Enel uivou. Como você pode me machucar? Fazia tanto tempo que ele não sentia dor, um lembrete humilhante de sua mortalidade que ele tentava desesperadamente esquecer. Furioso, ele gritou, Deus do Trovão, 200 milhões de volts. Seu corpo inchou enquanto ele se transformava em sua forma mais forte, o Deus do Trovão. A expressão de Tachibana ficou fria. Vamos acabar com isso. Você não é meu alvo desta vez. Ele sacou Kaminari, cuja lâmina afiada brilhava com energia letal, e desferiu um golpe devastador. A energia da lâmina avançou em direção a Enel, que, sentindo sua condenação, tentou desesperadamente se esquivar. Mas o mundo parecia esmagá-lo, forçando-o a suportar todo o impacto do ataque. A ilha tremeu violentamente novamente. Nami e Robin temiam que a Ilha do Céu desabasse. Felizmente Tachibana se conteve o suficiente. Enel caiu pesadamente no chão, ferido e derrotado. Os olhos de Robin brilharam de curiosidade. Eu não esperava que sua esgrima fosse tão poderosa. Eu me segurei dessa vez, respondeu Tachibana casualmente. Nami sorriu, lembrando-se de batalhas passadas em que a espada de Tachibana atacava inimigos destruindo-os à distância antes mesmo que eles o vissem. Esse cara saiu ileso. Há pouquíssimas pessoas neste mundo que conseguem me fazer desembainhar minha espada. Enel não se qualifica, eu só senti vontade de usá-la, comentou Tachibana enquanto se aproximavam do deus caído. Enel lutou para ficar de pé, com os 10 cortes profundos em seu peito pingando sangue. Um deus, derrotado por um humano do Mar Azul. Deus, Nami zombou. Olha só para você. Tem muita gente no mar mais forte que você. O rosto de Enel se contorceu em negação. Impossível. Eu não acredito. Eu possuo o poder do domínio do céu. Tachibana, no entanto, viu potencial nele. Embora o orgulho de Enel o irritasse, as habilidades da Fruta do Trovão, somadas aos talentos de Enel em seu desenvolvimento e sua maestria em Kimbu Shokuaki, o tornavam valioso. Nami interrompeu Tachibana, interrompendo a resposta dela. Ele se virou para Enel. Ela tem razão. Embora você seja forte, há muitas pessoas no Mar Azul que podem matá-lo sem esforço. Enel ficou em silêncio, incapaz de refutar as palavras do homem que o havia esmagado. Se você se contenta em ser tacanho e ignorante, pode ficar aqui. Mas se quiser ficar mais forte e realmente dominar seus poderes, só eu posso te ajudar. As palavras de Tachibana atingiram profundamente, desafiando o orgulho de Enel. Enel hesitou, porque o significado subjacente era que ele trabalhasse para esse cara. Durante anos, ele foi adorado como um deus. Render-se agora e trabalhar para esse cara parecia uma traição, a si mesmo. Deixe-me levá-lo a algum lugar, ofereceu Tachibana. Naquele momento você entenderá naturalmente. Se não, seus olhos se tornaram penetrantes. Eu mesmo te mato. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 328. Diante das ações imprevisíveis de Tachibana, até Enel ficou sem palavras. Não há realmente outra opção? Pensou Enel, desamparado. Tachibana pegou um par de algemas de pedra do mar e as prendeu em Enel. Sem hesitar, ele abriu o espaço com sua técnica ocular e enviou Enel diretamente para algum lugar. Aproveite esta oportunidade para se reformar, disse Tachibana casualmente. Ganhe seu lugar como uma ferramenta confiável no futuro. A Tachibana tinha grandes esperanças na Enel. Com treinamento suficiente, Enel poderia um dia atingir a força de um almirante. No entanto, por enquanto, havia um longo caminho a percorrer. Apesar das impressionantes habilidades de observação e Akuma no Mi de Enel, seu condicionamento físico era muito fraco. Com Enel subjugado, os obstáculos na Ilha do Céu que poderiam estar no caminho deles foram removidos. Tachibana também garantiu os tesouros acumulados por Enel, incluindo a Arca Máxima, o navio capaz de voar. Quando Robin viu a arca, um navio feito quase inteiramente de ouro, ela ficou completamente atordoada. Nami, por outro lado, gritou de alegria e correu para frente. É tudo ouro, ela exclamou. Abraçando firmemente um painel dourado da porta, ela declarou, este é o momento mais feliz da minha vida. Tachibana, nada impressionado, pegou-a pela nuca como se fosse um gato e a repreendeu. Você quer mesmo navegar com este navio pelos mares? Os problemas com isso eram bastante óbvios. Mas não para alguém que tinha marcas de belis nos olhos como Nami. Por que não? Nami perguntou, com os olhos brilhando de esperança.
Se você não se importa com todos os piratas do mundo nos perseguindo, então claro. Tachibana deu de ombros. A ideia de piratas se aglomerando em volta deles com espadas erguidas em fúria fez Nami estremecer. Tachibana deu um sorriso irônico. Tenho certeza de que você não consegue lidar com isso. Deixa que eu cuido disso. Ele a tranquilizou. Vou ficar com a arca máxima por enquanto. Em alguns anos, você poderá navegá-la livremente. Com isso, Tachibana guardou a arca dourada instantaneamente e se virou para Robin. Vamos dar uma olhada no histórico Poneglyphoneglyphoneg. Suas habilidades foram praticamente ignoradas pelas duas mulheres, que as viram diversas vezes para questioná-las. Tachibana então levou Robin e Nami até as ruínas, onde um enorme sino dourado ficava no centro, envolto em vinhas. Seu brilho era pouco ofuscado pelas camadas de vegetação. Atração universal. O sino dourado levitou no ar, revelando uma enorme placa de pedra escondida abaixo. Calmamente, Tachibana se aproximou, deixando Robin inspecionando o texto. Enquanto isso, Nami puxou a manga de Tachibana com um olhar suplicante. Não podemos derreter este sino? Vou levar só 10% do ouro. Tachibana coçou o queixo pensativo, antes de balançar a cabeça. Não. Nami ficou arrasada. Vendo Nami à beira das lágrimas, ele acrescentou. Há ouro espalhado em outro lugar. Pegue o quanto quiser. O humor de Nami mudou instantaneamente de desespero para alegria enquanto ela corria para reunir tijolos dourados, para ser mais preciso. Usando suco na icona, Tachibana encolheu o sino dourado a um tamanho controlável, transformando-o em um ornamento decorativo. Com um aceno de cabeça satisfeito, amarrou a cintura com uma corda. Seria um desperdício derreter algo com tanto significado histórico e beleza, comentou Tachibana. Robin, depois de estudar cuidadosamente o Poneglyphoneglyphoneg, aproximou-se de Tachibana com uma mistura de curiosidade e admiração. Eu sei o que diz, disse Tachibana antes que ela pudesse falar. Robin pareceu surpreso. Você consegue ler os ponêglifos? Não. Para mim parecem linhas aleatórias, respondeu Tachibana, indiferente. Mas eu sei o que diz. Algo sobre uma das armas antigas e Gold Roger. Robin ficou sem palavras. Nesse ponto, ela nem estava surpresa com as habilidades misteriosas de Tachibana. Ela sentiu, mas percebeu claramente que ele não estava interessado, então permaneceu em silêncio. Depois de proteger a placa histórica e limpar as ruínas, o grupo concluiu sua missão na Ilha do Céu em menos de um dia. No entanto, eles não tinham pressa em partir. Visitar a Ilha do Céu era uma oportunidade rara, e eles pretendiam aproveitá-la ao máximo. A batalha anterior entre Tachibana e Enel foi ensurdecedora, atraindo a atenção dos moradores da Ilha do Céu. Mas vendo os 4 sacerdotes derrotados e nenhuma resposta do templo, o povo começou a juntar as peças. Uma garotinha se aproximou timidamente de Robin. Linda irmã, você derrotou Deus? Robin se agachou com um sorriso caloroso, acariciando gentilmente a cabeça da garota. Não, era aquele cara bonito ali. Ele derrotou o Deus falso e maligno e, portanto, não seria mais capaz de machucar você nem ninguém. A multidão que estava ouvindo explodiu em aplausos. Sua gratidão era palpável. Nami se viu perdida em pensamentos. A cena lembrou da vez em que Tachibana derrotou Arlon na Vila Kokoyazi. A reação dos moradores foi a mesma. Meio ano se passou desde então, e seu crescimento era inegável. Agora, ela provavelmente conseguiria derrotar Arlon sozinha, sem a ajuda de Tachibana. Os treinos e lutas diários com Tachibana a transformaram. Embora suas discussões divertidas com ele continuassem, elas eram mais um reflexo de camaradagem do que de fraqueza. Até Ganfol, o antigo deus da Ilha do Céu, aproximou-se de Tachibana com lágrimas nos olhos, agradecendo-lhe profusamente. Tachibana, no entanto, dispensou-o com um gesto. Não precisa agradecer. Concentre-se apenas em ser um bom líder em vez de um deus. Depois ele passou para assuntos sérios. Quando Tachibana mencionou a necessidade de vários moluscos, os habitantes das Ilhas Celestes trouxeram ansiosamente suas coleções. No final, Tachibana havia coletado mais de 1000 mariscos de todos os tipos. Ele selecionou cuidadosamente os mais requintados com a intenção de presenteá-los a Hinata e aos outros. Após 10 dias de passeios turísticos e relaxamento, o trio finalmente desceu da Ilha do Céu até o Mar Azul, com suas malas cheias de tesouros e memórias. Assim que pousaram, o transponder de Tachibana tocou incessantemente. Capítulo 329. Doflamingo estava passando por momentos difíceis. Seus problemas começaram quando, agindo por impulso, ele procurou Kakuzu. Isso, é claro, era para confirmar se a habilidade que o homem usava era a Op-Op no Mi que um dia esteve em sua posse. Ele não apenas não conseguiu obter as respostas que queria, mas também encontrou uma figura misteriosa cuja identidade permanece desconhecida até hoje. Em poucas palavras, seu destino foi selado após aquele telefonema. Um homem chamado Uchiha Madara foi enviado para esmagá-lo impiedosamente. E que Madara também assumiu o controle de toda a família Don Quixote. Desde então a família Don Quixote vem coletando comida e munição sob as ordens de Uchiha Madara, drenando sua considerável riqueza. Embora Doflamingo pudesse suportar tais perdas, sendo um dos homens mais ricos do mundo, isso interrompeu um assunto mais urgente e gerou problemas.
Sua longa parceria com Kaido estava em risco. Doflamingo forneceu aos piratas das feras de Kaido as Akumas no Mi Zoan e Akumas no Mi artificiais em troca de pedras do mar e munições do país de Wano. Entretanto, durante a última troca, Uchiha Madara havia confiscado todas as Akumas no Mi. Quanto às Akumas no Mi artificiais, a produção foi limitada devido à falta de matéria-prima, o que significa que o envio ficou aquém das expectativas. Quando Kaido soube disso, sua fúria não teve limites. Ele exigiu que sua remessa fosse totalmente entregue. Mas que explicação Doflamingo poderia oferecer para isso? Felizmente para ele, Uchiha Madara e Uchiha Sasuke retornaram a Dressrosa após seu recente confronto com Naruto. Desesperado, Doflamingo se aproximou de Madara. Depois de ouvir os detalhes, Madara ponderou por um momento antes de responder. Se houver algum problema, nós lidaremos com ele. Os olhos de Doflamingo, escondidos atrás dos óculos escuros, brilharam. Quem vai lidar com isso? Obviamente, disse Madara com um ar de certeza, só ele poderia fazer isso. Embora Madara se comportasse com arrogância, ele seguia ordens com um rigor profissional digno de um shinobi. Cada ato de desafio ou domínio permaneceu firmemente dentro das instruções de Tachibana. Na primeira metade da Grand Line, depois de ouvir o relato de Madara sobre a situação, Tachibana não respondeu imediatamente. Batendo os dedos na mesa, ele calculou os riscos e recompensas em sua mente. A proposta de Madara era ousada. Se Kaido representasse um problema, então eles deveriam fazer tudo, derrotar os piratas das feras e reivindicar o país de Wano. Tachibana entendeu o valor de remover obstáculos no núcleo. Além disso, após analisar informações sobre o país de Wano, Madara notou sua semelhança assustadora com o antigo mundo ninja, tornando-o um alvo atraente. Tudo bem, Tachibana finalmente disse, quebrando o silêncio. Neste mundo, o ninja precisava de um ponto de apoio estável, e o país de Wano oferecia a oportunidade perfeita. Ainda assim, alguns ajustes foram necessários. Do outro lado da linha, Madara sorriu. Mantenha a luta com Kaido confinada no país de Wano, instruiu Tachibana. Evite chamar muita atenção. O momento não é o ideal, e eu tenho planos maiores. Os lábios de Tachibana se curvaram em um sorriso irônico. Deixem Kaido vivo. Ele servirá como mensageiro e professor. Professor? Madara levantou uma sobrancelha. Tachibana estalou os dedos. A perícia de Kaido em Haki pode ajudar a treinar outros. Ele é um trunfo, não apenas um inimigo. Embora cético, Madara aceitou a ordem. No entanto, ele tinha um pedido a fazer. Precisarei de mais mão de obra, disse Madara. Ainda não, respondeu Tachibana firmemente. Embora o alto poder de combate dos ninjas rivalizasse com o dos almirantes e imperadores, suas forças de nível médio ainda estavam atrasadas. Até que os ninjas dominassem o Haki do armamento, não era sensato intensificar conflitos desnecessariamente. Lide com Kaido primeiro, concluiu Tachibana. Não deixe que ele atrapalhe. Madara não teve escolha a não ser obedecer. 3 dias depois, na costa do país de Wano, um enorme navio de guerra em forma de mamute navegou em direção a Dressrosa. Qualquer pessoa familiarizada com o novo mundo o reconheceria instantaneamente. Era o navio de Jack, a Seca, um dos 3 grandes astros dos piratas das feras. Dessa vez, vamos dar uma lição naquele palhaço Doflamingo Jack rosnou, seu corpo de 8 metros de altura exalando ameaça. A tripulação o aplaudiu. O chefe vir pessoalmente lidar com ele é um exagero. Se eu fosse Doflamingo, estaria tremendo nas botas. A arrogância de Jack refletia a de sua tripulação. Um homem orgulhoso e implacável, ele respeitava apenas Kaido e King entre os piratas das feras. É claro que o orgulho de Jack não era infundado. Como usuário da fruta do elefante Zoan ancestral, sua força era inegável. Com tão pouca idade, sua colheita já havia atingido 1 bilhão de belis. Ele era, segundo todos os relatos, o segundo mais poderoso, perdendo apenas para um imperador. Entretanto, à medida que o navio se aproximava de Dressrosa, o navegador avistou algo incomum através de seu telescópio. Jack-sama. Ele gritou com a voz trêmula. Tem alguém lá na frente, parado no mar, sem barco. Jack franziu a testa. Quem? Ninguém consegue ficar no mar sem um barco. Aquele homem. É Uchiha Madara, o navegador gritou com medo. A tripulação, que momentos antes estava cheia de bravata, de repente ficou em silêncio. Todos conheciam Uchiha Madara e Uchiha Sasuke, nomes que agora rivalizavam até mesmo com o nome de Kaido em notoriedade. Até a confiança de Jack vacilou, mas ele rapidamente se livrou dela. Ele cerrou os punhos e seu olhar ficou frio. Quem você pensa que eu sou? O que diabos esse Uchiha Madara pode fazer? Navegue e vamos conhecer esse homem. Capítulo 330. O afiado Sharingan de Uchiha Madara observava de longe os movimentos do navio de guerra com cabeça de elefante. Ele não conseguiu evitar um sorriso irônico. Esse pobre sujeito não sabia com o que estava lidando. Quando você me viu e em vez de fugir, veio direto para cima de mim. Ousado no mínimo. Admiro sua coragem. Um pequeno sorriso surgiu no rosto de Madara. Graças às informações fornecidas por Doflamingo, ele sabia exatamente quem estava a bordo. O infame Jack, a Seca, um dos 3 principais oficiais dos Piratas das Feras. Perfeito, Madara refletiu. Ele pode me levar direto até esse tal de Kaido. No instante seguinte, um enorme Suzano azul surgiu ao redor de Madara, sua forma imponente subindo em direção ao céu. Em sua mão, uma espada longa e estreita de puro chakra condensado, irradiando poder. Madara não era de perder tempo. Vamos dizer olá primeiro.
Com um sorriso levemente maligno, Madara brandiu a espada. Um corte devastador irrompeu, cortando o mar. A água despencou dezenas de metros, formando uma cascata no mar enquanto a energia da espada corria em direção ao navio de guerra. O ataque massivo mostrou a versatilidade de Madara. Conhecido por suas habilidades incomparáveis com o Sharingan, ele também era mestre em ninjutsu, taijutsu e kenjutsu. Mesmo contra alguém como Senju Hashirama, suas habilidades sempre foram formidáveis. Esse golpe casual estava muito além do que a maioria dos espadachins conseguiria realizar e, com a força adicional de seu Susanoo, rivalizava até mesmo com o lendário Olhos de Gavião deste mundo. No navio, o caos se instalou enquanto Jack e sua tripulação observavam o ataque iminente. A magnitude do golpe tornou a fuga impossível. Jack, no entanto, não se encolheu. Com um salto poderoso, ele voou no ar, suas habilidades de Akuma no Mi Zoan sendo ativadas no meio do salto. Sua forma se transformou em um mamute gigantesco, com as presas brilhando enquanto ele se preparava para o impacto. Estrondo. O golpe atingiu Jack de frente, fazendo-o cair no mar. Sangue jorrou de seu ferimento enquanto seu corpo enorme caía. O próprio navio de guerra foi destruído, reduzido a destroços espalhados que rapidamente afundaram sob as ondas. De longe, Madara franziu a testa. As asas do seu Susanoo se abriram enquanto ele voava mais perto para inspecionar sua obra. Suas habilidades sensoriais captaram a tênue força vital de Jack debaixo d'água, então ele o pegou. Jack, agora retornado à sua forma humanoide, pendia inerte nas mãos de Madara. Por que você é tão fraco? Madara murmurou, seu tom cheio de desdém. Você vale uma recompensa de 1 bilhão de belis? Aquele ataque nem foi sério. Apesar da dor, a raiva brilhou nos olhos de Jack. Os frutos de Zoan lhe deram imensa vitalidade, e seus ferimentos já estavam se curando. Com um rugido, ele tentou se libertar do Susanoo, mas Madara simplesmente o segurou com mais força. Não se mova, Madara ordenou friamente. Os dedos se apertaram, e o som nauseante de ossos quebrando encheu o ar. Os gritos de Jack ecoaram enquanto seu corpo era esmagado, suas habilidades incapazes de amenizar a dor. Madara olhou para ele com desgosto. Comparado ao tenente daquele homem ruivo, você nem é digno de carregar as sandálias dele. Seu olhar se voltou para as enormes presas de Jack. Um pensamento lhe ocorreu, um marfim desse tamanho poderia valer um preço considerável. Mas antes de se entregar a tais trivialidades, Madara precisava de informações. Usando o genjutsu do Sharingan, Madara extraiu tudo o que Jack sabia. A fortaleza dos piratas das feras era a ilha Onigashima, o covil de Kaido. Jack também mencionou a capital das flores, onde o general Kurozumi Orochi do país de Wano frequentemente se encontrava com Kaido. Depois de pensar um pouco, Madara decidiu ir primeiro para a capital das flores. Ele estava curioso sobre o país de Wano e imaginou que mesmo que Kaido não estivesse lá, suas ações atrairiam o tirano. Arrastando Jack quebrado, Madara subiu aos céus, deixando a tripulação naufragada para se defender sozinha no mar. Não demorou muito para que eles chegassem à terra. O país de Wano era diferente de qualquer outro lugar que Madara já tinha visto. O mar exterior era cercado por penhascos imponentes e cachoeiras, tornando a entrada quase impossível para navios comuns. Além das cachoeiras ficava o vasto mar interior, onde ficavam as ilhas principais do país de Wano e Onigashima. Enquanto voava sobre a região, Madara observou a terra abaixo. Vilarejos e cidades pontilhavam a paisagem, mas a pobreza era palpável. As pessoas estavam magras, com os rostos fundos, movendo-se como cascas sem vida. A visão irritou Madara. De baixo, os moradores olhavam para a forma colossal do Susanoo. Alguns, no momento em que o avistaram, ajoelharam-se em oração, confundindo-o com uma divindade enviada para libertá-los do sofrimento. Me confundir com um deus? Que absurdo! Madara zombou, embora a comparação despertasse algo nele. A cena o lembrou do período dos estados combatentes, onde os civis sofriam sem parar sob a tirania do conflito constante. Madara cerrou os punhos. A chama de seus antigos ideais, o sonho de paz que ele uma vez compartilhou com Hashirama, queimava fracamente dentro dele. No entanto, sua determinação permaneceu fria e firme. Finalmente, Madara chegou à capital das flores. Diferentemente do resto do país de Wano, este lugar era vibrante e colorido, com ruas cheias de atividades. Mas por baixo da superfície havia a mesma opressão e desespero. O Susanoo de Madara desceu, lançando uma sombra enorme sobre a cidade. Ele pousou no coração da capital e sua presença espalhou ondas de medo e curiosidade entre as pessoas. Vamos ver o que há de especial nesse Kaido governando esta terra, ele murmurou, seu Sharingan vermelho brilhando enquanto ele se preparava para o que estava por vir. Capítulo 331. A capital das flores de Wano realmente faz jus ao seu nome. Em meio à desolação das regiões vizinhas, esta cidade brilhava como uma joia. Suas ruas, adornadas com flores vibrantes, contrastavam fortemente com as terras áridas e devastadas pela Guerra de Wano. A arquitetura antiga entrelaçada com explosões de cores criava uma vista de tirar o fôlego, encapsulando a essência da beleza. Mas hoje, a movimentada capital estava ainda mais animada do que o normal. A mansão, situada no ponto mais alto e visível da cidade, ecoava risos e música. Este não era um dia comum. Era o dia em que o Shogun Kurozumi Orochi ofereceu um banquete em homenagem a Kaido das Bestas. Esses banquetes eram mais do que simples festividades.
Para Orochi, elas eram oportunidades estratégicas para fortalecer sua aliança com Kaido, um vínculo necessário para erradicar os remanescentes dos leais samurais de Kozuki Oden que ainda resistiam ao seu governo. Queen, um dos principais oficiais de Kaido, também estava presente. Normalmente alocado na prisão de Udon, ele abriu uma rara exceção para esse evento. E por um bom motivo. Orochi convidou a famosa Oiran de Wano, Komurasaki, cuja beleza e graça eram consideradas inigualáveis. A menção da presença de Komurasaki foi o suficiente para fazer Queen abandonar suas tarefas habituais e chegar com grande expectativa. Dentro do luxuoso salão de banquetes, Komurasaki, vestida com um kimono requintado, tocava seu chamisem com os olhos fechados, seus dedos se movendo graciosamente ao longo das cordas. A melodia assombrosamente bela encheu o ar, cativando o público. No entanto, curiosamente, os dançarinos que geralmente apoiavam sua apresentação ficaram sem jeito em um canto, com seu desconforto visível. E então, o motivo se tornou aparente. Um homem alto e rechonchudo era o centro das atenções. Queen, com um entusiasmo desproporcional ao seu corpo corpulento, dançava extravagantemente no meio da sala. Seus movimentos grotescos, porém estranhamente ágeis, contrastavam fortemente com a elegância da música de Komurasaki. Quando sua apresentação terminou, aplausos ecoaram pelo salão. Maravilhoso! Orochi exclamou, batendo palmas ruidosamente, apesar do claro desgosto que tentava disfarçar. Ouvi rumores de que Queen, um dos grandes astros, era tão habilidosa na dança quanto no combate. Vendo isso hoje, posso dizer com segurança que você superou as expectativas. Os outros convidados fizeram elogios exagerados. De fato, o jeito de dançar de Queen-sama é único. Cada apresentação parece uma criação inteiramente nova. Uma combinação perfeita. Os passos animados de Queen-sama acompanhados pela música divina de Komurasaki. É como se os próprios céus tivessem orquestrado esse momento. Lisonjeada pela atenção, Queen se virou para Komurasaki com um sorriso radiante. Komurasaki, minha querida, criei esta dança especial só para você. Me conta, você gostou? Komurasaki forçou um sorriso educado, escondendo seu desconforto. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse falar, uma explosão ensurdecedora sacudiu o prédio. O que está acontecendo? Orochi gritou, sua irritação clara. Lá fora, gritos e choques de aço podiam ser ouvidos enquanto o caos se instalava. Os samurais e os guardas se precipitaram, e seus gritos encheram o ar. A comoção aumentou e momentos depois, uma enorme bola de fogo atingiu o prédio, consumindo os guardas do lado de fora em chamas. Em meio à fumaça e às chamas que subiam, uma silhueta surgiu, uma figura caminhando firmemente em direção à mansão. Quem é esse baixinho? Queen zombou, sua risada zombeteira enchendo o salão. Shogun Orochi, parece que seus samurais não são tão competentes quanto você diz, já que não conseguem lidar nem com um pequeno intruso. Orochi, com o rosto contorcido de raiva, rosnou. Provavelmente é só mais um rebelde leal a Kozuki. Kyoshiro, lide com isso. Ao lado de Orochi, Kyoshiro assentiu solenemente. Mas por trás de sua atitude calma, uma tempestade se formava em sua mente. Conhecido secretamente como Denjiro, um dos servos mais confiáveis de Kozuki Oden, ele passou anos se passando por subordinado de Orochi, tudo em preparação para um certo momento. Se esse intruso fosse realmente um samurai Kozuki, como ele poderia garantir sua sobrevivência e ao mesmo tempo manter seu disfarce? Lá fora a fumaça começou a se dissipar, revelando a identidade do intruso. Um brilho de luz carmesim brilhou nos olhos da figura. Era Madara Uchiha. O insulto anterior de Queen ecoou na mente de Madara, baixinho. Isso tocou num ponto sensível. A altura sempre foi um assunto delicado para Madara, que frequentemente se pegava comparando sua estatura com a de seu rival Hashirama. Foi uma das poucas batalhas que ele perdeu consistentemente. Ele não era baixo em si, ele era apenas mais baixo do que aquele que importava. E neste mundo isso era um problema ainda maior, porque todos aqui eram assustadoramente altos. Irritação passou pelo rosto de Madara quando um braço esquelético se formou ao lado dele, conjurado por seu formidável chakra. Num instante, o braço atingiu a mansão, derrubando toda a estrutura. Os convidados gritaram enquanto caíam no chão, e o outrora grandioso salão foi reduzido a escombros. Seu idiota! Você quase esmagou Komurasaki. Queen rugiu levantando-se rapidamente. Mas quando ele olhou atentamente para o rosto do intruso, sua raiva se transformou em terror. Uchiha, Madara? A voz de Queen falhou quando ele reconheceu a figura lendária à sua frente. Mas assim que ele disse isso, o pânico se espalhou entre os piratas das feras quando eles perceberam quem havia aparecido no meio deles. As histórias eram famosas o suficiente para que eles as ouvissem. Madara entrou em conflito com os fuzileiros navais e lutou contra Uchiha Sasuke e o almirante Raposa Dourada até ficar paralisado ao longo de 3 dias extenuantes. A bravata anterior de Queen desapareceu. Seu corpo enorme tremia enquanto o suor escorria pelo seu rosto. Ele forçou um sorriso nervoso, gaguejando. Que honra conhecê-lo, Uchiha Madara-san. A que devemos esse prazer? Madara se aproximou, seus olhos vermelhos fixos em Queen. O peso opressivo de sua presença por si só fazia o ambiente parecer sufocante. Você não me chamou de baixinho antes? Perguntou Madara, com a voz calma, mas cheia de ameaça. Não, claro que não. Queen gaguejou, recuando desesperadamente. Eu estava falando do Orochi, otário. Olha só ele, é o único baixinho aqui que eu consigo ver. Ele apontou o dedo para o Shogun atordoado que ficou paralisado, confuso. Os lábios de Madara se curvaram em um sorriso frio. Ei,
Quando seu Mangekyou Sharingan brilhou, um imponente Susanoo de 100 metros de altura se materializou ao redor dele, sua forma etérea irradiando um poder avassalador. A figura colossal levantou uma espada, apontando-a diretamente para Queen. O pirata, agora reduzido a uma massa trêmula, só conseguia olhar aterrorizado enquanto a voz de Madara ecoava como um trovão vindo dos céus. Diga de novo. Repita suas palavras agora. Capítulo 332. Queen engoliu em seco, seu olhar fixo na enorme espada pairando perto dele. Se a mão de Madara se movesse, a lâmina de 100 metros de comprimento o empalaria no local. Madara-san, por favor, não seja impulsivo. Queen apressou sem dizer, com suor escorrendo pelo rosto. Podemos conversar sobre isso. Kaido-sama estará aqui a qualquer momento. Não há necessidade de derramamento de sangue desnecessário. Ao contrário de Jack, a seca, Queen era um covarde de corpo e alma. Ele tinha plena consciência de seus limites e nunca brigava com ninguém mais forte que ele. Sua personalidade, construída sobre intimidar os fracos e temer os fortes, repugnava qualquer um com senso de honra. Mas ele não se importava muito com isso. De onde ele estava lá no alto, os olhos afiados de Uchiha Madara brilhavam com desprezo. Comparado ao comportamento choramingas de Queen, Madara se viu abrigando um respeito relutante pela audácia imprudente de Jack. Pelo menos Jack teve coragem de enfrentá-lo de frente. Patético, murmurou Madara, recolhendo sua lâmina. Envolver-se com alguém tão indigno quanto Queen era um desperdício de tempo e energia. Ele dispersou seu Susanoo e pousou no chão, sua expressão tão calma como sempre. Onde está Kaido? Ele perguntou, sua voz carregada de autoridade. Queen, sentindo a ausência da espada pela primeira vez, quase desmaiou de alívio. Ofegando, ele respondeu rapidamente. Ele está a caminho. Kaido-sama deve chegar a qualquer momento. Olhando ao redor para a devastada mansão do general, Madara voltou seu olhar para os dançarinos e Oiran presentes. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso enquanto ele se sentava em meio às ruínas. Segurando o queixo com uma das mãos, ele disse friamente, notei que estava movimentado aqui mais cedo. Não pare por minha causa. Continue. A multidão trocou olhares nervosos, sem saber o que fazer. O olhar penetrante de Madara os percorreu, seu tom se tornando frio como gelo. Você não me ouviu? Continue a música tocando. Continue a dançar. Queen, tomado pelo medo, gritou imediatamente, andem logo. Preparem um novo banquete para Madara-san. Komurasaki, o que você está fazendo? Comecem a se apresentar imediatamente. Esquecendo seu tom gentil e atencioso habitual em relação a Komurasaki, Queen gritou ordens com uma grosseria incomum. Os servos sobreviventes da mansão Shogun se apressaram para preparar outro banquete suntuoso, com as mãos tremendo enquanto trabalhavam. Logo, a mansão em ruínas foi palco de um banquete perturbador. Komurasaki, com as mãos delicadamente dedilhando as cordas de seu instrumento, lançou olhares furtivos para Madara. Quem era esse homem? Por que Queen, uma das 3 calamidades de Kaido, foi reduzida a um destroço trêmulo em sua presença? E por que os 6 astros voadores ou Kuruzumi Orochi não ousaram sequer erguer a cabeça contra ele? O que está acontecendo? Ela tinha tantas perguntas em mente. Poderia ser este o Salvador que sua mãe profetizou para Wano? Não, Komurasaki balançou a cabeça, descartando o pensamento. Ainda não era a hora. Sua mãe havia dito que a salvação deles viria 20 anos no futuro. Em 20 anos. As mesmas dúvidas atormentavam Orochi. Virando-se para Kyoshiro, ele sussurrou. Quem é esse homem? Mantendo seus movimentos discretos, Kyoshiro explicou cautelosamente quem era Uchiha Madara. O rosto de Orochi empalideceu quando o peso da identidade de seu oponente se abateu sobre ele. O banquete se estendeu até a noite. Queen, que foi forçado a dançar sem parar, estava encharcado de suor, com o corpo dolorido da cabeça aos pés. Kaido-sama, onde você está? Ele lamentou silenciosamente. Se eu continuar, minhas pernas vão ceder. Pior ainda, vou perder meu charme e carisma. Finalmente Madara levantou a cabeça, chamando a atenção de Komurasaki. Ela estava prestes a parar, com os dedos doloridos de tocar por horas. Foi naquele momento que o som do vento forte encheu o ar. Uma enorme silhueta de dragão apareceu no céu noturno, seu rugido reverberando pelo lugar em ruínas. Kaido havia chegado. Apesar de estar visivelmente embriagado, Kaido conseguiu ficar um pouco sóbrio ao ouvir sobre a reunião de hoje. No entanto, ao se aproximar da mansão, ele foi recebido com uma visão inesperada. A mansão, antes imaculada, foi reduzida a escombros. Komurasaki tocou sua música enquanto Queen, um de seus tenentes mais temíveis, dançava desajeitadamente, seus movimentos eram dolorosos de assistir. O resto dos 6 companheiros voadores e Kuruzumi Orochi aplaudiram como idiotas. No centro de tudo estava sentado um homem com longos cabelos negros e armadura carmesim, bebendo vinho casualmente como se fosse o dono do lugar. Kaido piscou. Ele ficou tão atordoado com o absurdo da cena que ficou quase sóbrio. Queen, o que diabos está acontecendo aqui? Kaido rugiu, sua voz dracônica fazendo o chão tremer. Transformando-se em sua forma humana no meio da descida, Kaido pousou com um estrondo, criando uma enorme cratera abaixo dele. Kaido-sama. Queen lamentou, correndo em direção a ele como uma criança em busca de conforto. Lágrimas e ranho escorriam pelo seu rosto enquanto ele gritava. Aquele desgraçado do Uchiha Madara. Ele quase matou todos nós. A expressão de Kaido escureceu ao ouvir o nome de Madara.
Apesar do tom bêbado, o nome foi o suficiente para fazê-lo parar. Antes que Queen pudesse continuar choramingando, Kaido fez voar com um chute poderoso. Virando-se para Madara, ele rosnou: então, Uchiha Madara, você veio aqui procurando briga? Madara se levantou, limpou sua armadura e balançou a cabeça. Não, eu não vim aqui para lutar com você. Kaido estreitou os olhos. Então por que você está aqui? Madara deu um sorriso irônico e deu um passo à frente. Vim te dar uma chance. Uma chance? O interesse de Kaido foi despertado. Que tipo de chance? Você está aqui para propor algum tipo de acordo? O sorriso irônico de Madara aumentou. Não, estou aqui para lhe dar uma chance de ser meu subordinado. O ar ficou pesado de tensão. Todos congelaram, seus olhos alternando entre Kaido e Madara, incrédulos. Esse cara realmente tinha coragem de aço. Capítulo 333. Quem foi Kaido? Qualquer um que o conhecesse diria isso sobre ele. Mal-humorado, cruel e astuto. Hoje alguém ousou dizer na cara de Kaido para se tornar subordinado de outra pessoa. Mesmo que esse alguém fosse Uchiha Madara, uma potência em ascensão nos mares, foi o suficiente para chocar todos os presentes. Queen choramingou, recuando para o fundo, murmurando para si mesmo. Acabou, acabou. Kaido-sama vai explodir dessa vez. Como esperado, os olhos de Kaido se arregalaram e a raiva se acendeu dentro deles. Uchiha Madara? Vou achatar sua cabeça hoje e beber sake sobre seu cadáver. Uma massa enorme apareceu na mão de Kaido, envolta em Haki preto azeviche. Ao mesmo tempo, seu Haki do Conquistador irrompeu com força total. A multidão, familiarizada com os perigos do campo de batalha, não era composta de fracos. Até mesmo os mais fracos entre eles ostentavam uma recompensa de centenas de milhões. No entanto, diante de um Kaido furioso, eles se espalharam como folhas em uma tempestade. Ninguém queria ser pego pelos danos colaterais. A fúria de titãs. É só isso que você tem? Madara permaneceu impassível, sua expressão cheia de desdém. Você acha que um dos chamados 4 imperadores está qualificado para falar comigo desse jeito? As mãos de Madara formaram selos na velocidade da luz. Momentos depois, ele convocou seu icônico leque redondo para sua mão. Kaido das feras, com quem você acha que está falando? Bum! O Haki do Conquistador de Madara explodiu para fora, colidindo com o de Kaido em um choque destrutivo. A força bruta gerou uma onda de choque, destruindo prédios por toda a capital das flores. Graças às evacuações anteriores, os civis fugiram, escapando por pouco da devastação. Ainda assim, as consequências do confronto deixaram um rastro de ruína. Komurasaki, protegida por Kyoshiro, observava o caos com um brilho de esperança nos olhos. Mesmo que ele não seja aquele que minha mãe previu, contanto que ele consiga salvar Wano, qualquer um serve. Komurasaki-sama, por favor, não crie muitas expectativas, murmurou Kyoshiro, com o tom carregado de preocupação. Ele a ouvirá resmungar. Afinal, esse é o Kaido. No fundo, Kyoshiro não tinha otimismo algum quanto às chances de Madara. O medo que Kaido incutiu em Wano ao longo dos anos estava profundamente enraizado. Sem mencionar que eles tinham fé firme na profecia. Como a lua, você ignora o amanhecer. Se há um desejo ardente que precisa ser realizado, será quando 9 sombras forem projetadas e entrelaçadas ao longo de 20 anos de noites de luar. Só então você compreenderá o esplendor do amanhecer. Entretanto, se Madara os ouvisse, ele apenas zombaria e os ignoraria. Desde que foi enganado por Zetsu Negro durante a maior parte de sua vida, Madara desprezava a própria ideia de destino ou profecia. Se alguém ousar falar comigo sobre o destino, eu mostrarei quem realmente o controla. Kaido brandiu sua massa, relâmpagos percorrendo sua superfície, sua voz um rugido estrondoso. Você acha que derrotar alguns piratas mesquinhos significa que você pode me desafiar? 8 trigramas trovejantes. O poder de Kaido era imenso. Em sua mente não havia desafiantes dignos entre os fuzileiros navais, supernovas ou caçadores de recompensas. Somente os outros 4 imperadores eram iguais a ele. Diante do gigante imponente, Madara permaneceu inabalável. Com um leve sorriso, ele avançou, desviando a massa de Kaido com seu leque. Os 4 imperadores. Já lutei melhor. Comparado com aquele idiota ruivo, seu Haki é ridículo. A menção de Shanks, um nome ligado aos muitos fracassos de Kaido, só aumentou sua fúria. O próximo golpe da massa de Kaido veio com uma ferocidade ainda maior, mas Madara reagiu sem problemas, e o poder do rebote do ventilador lançou Kaido contra os escombros. Estrondo. Kaido, pego de surpresa, bateu com força nas ruínas. Madara zombou ao observar o caos que Kaido havia causado a si mesmo. Que patético. É isso que se considera poder neste mundo? Uma fera sem cérebro, sem habilidade, apenas força bruta. E ainda assim você se considera imperador? O poder bruto de Kaido era inegável, mas para Madara, que via o combate como uma arte, era risível. O manejo da massa por Kaido era desajeitado e carecia de delicadeza. De repente os escombros explodiram e Kaido saiu ileso, com sua raiva transbordando. Você ousa zombar de mim, seu pirata humilde? Os dois se enfrentaram mais uma vez, Madara confiando em seu leque redondo e em suas habilidades de luta. Apesar da força esmagadora de Kaido, a agilidade de Madara o manteve um passo à frente, desferindo golpes calculados que até mesmo Kaido teve que respeitar a contragosto. Isso levou Kaido a adotar sua forma híbrida, que por sua vez lhe proporcionou mais velocidade e mais potência. Entretanto, Madara permaneceu sempre rápido e desferiu golpes precisos que atingiram todos os pontos fracos.
A famosa durabilidade de Kaido permitiu que ele resistisse à maioria dos ataques, e sua recuperação era nada menos que monstruosa. Entretanto, os golpes do Conquistador de Madara logo começaram a desgastá-lo. A frustração aumentava e Kaido decidiu mudar de tática. Transformando-se em sua forma de dragão, ele voou para os céus, deixando relâmpagos e chamas atrás dele. Enquanto Kaido serpenteava pelos céus tempestuosos, sua voz trovejava de raiva. Se eu não puder esmagá-lo, destruirei você junto com tudo. Das nuvens, Kaido desencadeou um movimento devastador, chamas e relâmpagos convergindo enquanto ele rugia. Grande chama do Dragão de Fogo. O Dragão de Fogo rasgou o céu, indo direto para Madara. Pela primeira vez, Madara se endireitou com uma expressão séria. Agora isso é interessante. Conforme o ataque de Kaido se aproximava, o Susanoo Azul de Madara ganhou vida, elevando-se sobre o campo de batalha. Armado com o Yasaka Magatama, Madara avançou diretamente para o ataque de fogo. Vamos ver quem realmente reina supremo. Boom! Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!